Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar com vocês rapidamente sobre ser espontâneo ou ser calculista. Eu não sei se você já pensou sobre isso ou se você se considera uma pessoa espontânea, se você se considera uma pessoa calculista, não sei. Mas antes, para a gente entender melhor e entender em que esfera a gente se encaixa, eu queria trazer um exemplo dos desejos. Quem tem desejos aqui? Todo mundo, né? A gente deseja um montão de coisa. Vai chegando o final do ano, então, a gente deseja um balde, né? Um montão. Mas entre o nosso desejo e o objeto desejado, pode existir um sentimento aí, né? Eu desejo alguma coisa, eu vou ao encontro daquilo que eu desejo e eu espero que nesse meio do caminho eu não encontre muitas barreiras. Só que quando nasce um obstáculo entre o meu desejo e o objeto desejado, é nesse momento que nós, seres humanos, somos nutridos de um sentimento chamado ira. A gente se ira. Por quê? Porque aquele caminho que nos leva até o objeto que a gente deseja, ele se torna mais difícil e natural que a gente se ire. Muito difícil ter uma vida inteira sem se irar, né? E a ira, na verdade, ela é uma força que ela brota da gente, brota na gente, e quando a gente vê, a gente já falou aquilo que não deveria falar, a gente se comportou da forma que não deveria se comportar. Mas eu queria te dar um exemplo, para você entender melhor, que é um exemplo que acontece nos animais. Talvez não seja o melhor exemplo, mas foi um exemplo que eu achei que talvez seja um arcabouço aí para que a gente entenda mais lá na frente. Você imagina um animal faminto, ele está ali comendo a ração. E aí naquele momento você vai e puxa o rabo daquele animal. Qual a reação dele? Naturalmente, se ele está faminto e ele tem e o objeto de desejo dele é se alimentar, é aquela comida que está ali, ele vai rosnar para você, né? Ele vai ficar bravo com você. E no momento que você solta o rabo daquele animal, ele continua fazendo aquilo que ele estava destinado a fazer. Ele rosnou no momento que você puxou o rabo e depois ele continuou a comer a comida dele. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para você que esse comportamento irascível nos animais está muito mais ordenado do que na gente. Esse apetite pela ira está muito mais ordenado nos animais do que na gente. Porque veja bem, se a justificativa da ira é quando existe um objeto, aliás, quando existe um obstáculo entre o meu desejo e o bem desejado, se aquele bem desejado, aquilo que eu queria tanto, não está mais ali, de nada adianta eu me irar. Concorda? Aí um outro exemplo, você imagina que eu tenho um voo às 6 da manhã, vamos imaginar assim, às 6 horas da manhã. E às 4h45 eu estou no trânsito, das 5 horas eu estou no trânsito. Das 5h15 eu me iro, por quê? Porque eu não cheguei no aeroporto, eu não consegui chegar. Então o meu desejo, quer dizer, o objeto desejado é estar dentro daquele voo, dentro daquilo que eu programei. E aí eu posso tratar esse obstáculo, que é o trânsito, de algumas formas. Como? Eu posso pegar uma trilha, eu posso acelerar mais o carro dentro na medida do possível, eu posso pegar uma rota, eu não sei, eu posso fazer alguma coisa. A pergunta é, se deu 5h20, na verdade, né, dentro desse exemplo que eu te dei, você não está no aeroporto, não adianta mais se irar, porque o objeto desejado não está mais lá, significa que você não consegue mais pegar aquele voo, o check-in já foi, acabou. Então, quando eu digo que esse comportamento na gente está um pouco desordenado, é que a gente perdura com esse sentimento de ira, mesmo quando não existe mais razão de existir, né? A gente acaba criando com a nossa ira uma relação bem mais inflamada com aqueles que estão ao nosso redor, e quando você vai buscar justificativa para aquele comportamento, para aquele apetite irascível, não existe, porque o objeto desejado não está mais lá. E isso acontece muito nas nossas relações de amizade, nas relações de casal, nas relações com familiares, na relação com amigos, enfim, nas nossas relações. A gente age dessa forma. Às vezes, aquilo que a gente expressa, a ira que a gente expressa, vai muito além do que a coisa exige, sabe? A gente acaba
trazendo situações e revivendo situações que não fazem mais sentido, né? Você já viu pessoas que só de falar de um problema, ela já traz toda aquela ira à tona de novo? Ela começa a reviver, ressentir tudo aquilo que ela viveu no passado. E eu me arrisco a dizer que às vezes são coisas de 20 anos atrás, 10 anos atrás, a pessoa revive aquilo de novo. Não é tão simples assim, eu sei que não é tão simples, a gente tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra, né? Um ditado engraçado. Eu sei que não é tão simples, mas a gente consegue praticar um exercício sobre o que eu estou falando. E eu vou te dizer uma coisa, o controle da ira é uma frase que eu aprendi e que eu guardei para mim, né? O controle da ira é o cálice da maturidade. Controlar a ira, sabe? Esse exercício de você respirar é um exercício muito bom, de verdade. E ele funciona, não é balela. É claro que é um exercício diário, mas eu não sei se você é esse tipo de pessoa inflamada, que qualquer coisa que surja no seu caminho, você explode, sabe? Você é aquela pessoa um pouco explosiva em tudo que te acontece, seja grave ou não, você explode, você distribui ira para tudo quanto é lado. Então eu digo para você que há esperança sim, é um exercício diário, mas há sim uma luz no fim do túnel. Então o controle da ira é o cálice da maturidade, nunca mais esqueci. E você, não sei se você tem alguma referência de alguém que para você é exemplo, alguma pessoa que seja muito sábio, ou alguma referência de uma pessoa santa, de uma pessoa separada. Você consegue enxergar que essa pessoa é rápida na ira? Ela é rápida na ira ou ela é uma pessoa longânima nisso tudo aí? Ou será que ela é uma pessoa que pensa um pouco antes de falar aquilo que não deve, ou pensa um pouco antes de colocar para fora esse comportamento irascível? Não tem, gente. Se a pessoa é santa, se a pessoa é sábia, se a pessoa está evoluída, ela é tardia no irar-se. Isso é possível, esse comportamento é possível para mim e para você também. E eu quero te dar um exemplo de uma ocasião que eu vivi, longe de mim trazer ou fazer da minha vida uma referência, tá? Porque eu tenho 689 mil defeitos para melhorar. Preciso melhorar um monte, um baldão de coisas. Mas eu lembro de uma frase que eu ouvi e que eu fiquei refletindo. Eu ouvi essa frase não tem muito tempo. E a pessoa disse assim pra mim, engraçado, que eu sinto que você tá com muita raiva, eu sinto que você está irada, mas você não deixa transparecer. E aquilo, eu ouvi aquilo e fiquei refletindo sobre isso. E é aí que entra o tema do nosso bate-papo, que é sobre ser calculista ou ser espontâneo. No momento que eu ouvi aquilo, eu fiquei de verdade refletindo sobre, gente, como é isso? Que tipo de pessoa sou eu? Aí pressão de terapia, né? Esse negócio todo aí. Eu falei, gente, quem sou eu nesse negócio todo? Por que eu sou assim? Por que eu agi dessa forma? Por que de fato eu estava com raiva, talvez naquele momento, mas eu preferia não discutir, eu preferi só ouvir e pensar sobre aquilo. E aí essa frase dessa pessoa me fez refletir sobre isso, eu refleti há algum tempo e aí resolvi dividir com vocês. Porque tem pessoas que se dizem espontânea demais. Eu sou assim porque eu sou uma pessoa espontânea. Ok. Então, eu digo para você que se você é uma pessoa espontânea, implica dizer que você é uma pessoa sem filtro. Implica também adicionar que você atinge as pessoas ao seu redor com tudo que você tem de bom e de ruim. Então, eu acho que ser calculista dessa forma não é ruim. Eu acho que é algo positivo, sabe? Porque é inimaginável, gente, para mim, conviver, eu acho que é inviável ser saudável em uma vida social onde você não tem filtro, sabe? Existe sim um teatro da vida, sabe? Um teatro da vida social que não é um teatro de falsidade, mas é um teatro da vida que eu posso dizer que é um teatro de misericórdia, sabe?
As pessoas precisam ser alcançadas com aquilo que você tem de melhor. Não precisa se apressar em dispensar ira, em dispensar ódio, em dispensar raiva. Não precisa, sabe? Então, esse é um ponto em que a gente pode ser calculista da melhor forma, da forma boa. Porque ser calculista no tom pejorativo é quando você está sempre, é quando você está em todo momento tentando ganhar vantagem nas relações, mesmo se o outro vai ser prejudicado com aquilo. Você desconsidera o outro, você só pensa em si. Então, talvez essa classificação de ser calculista esteja no seu entendimento só dessa forma, da forma ruim. Mas ser calculista a ponto de alcançar o outro que está ao teu redor com misericórdia, talvez seja algo muito bom, sim, porque a gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas. E outra coisa, gente, os sentimentos que a gente tem, eles são muito volúveis, sabe? Uma hora você está sentindo uma coisa e no outro dia você já pensou melhor sobre aquilo, sabe? Então, as pessoas não precisam ser alcançadas por aquilo que a gente tem de pior, né? A todo tempo. Se existe um obstáculo entre o que você deseja e o objeto desejado, se não saiu do jeito que você queria, você se ira e você distribui palavras ácidas para todo mundo, ou você alcança todo mundo com a sua ira. Talvez aí vale a pena ser calculista, calcular até que ponto o outro merece ser alcançado com misericórdia, né? Então acho que aí a gente pode refletir sobre isso. Então existe um teatro da vida, que não é um teatro, eu tô com minha cola aqui, que não é um cálculo ruim, né? Que não é um teatro de falsidade. Você consegue trazer equilíbrio entre a vida social, aquela vida em que você pode ser espontânea com doçura, né? E existe um momento em que eu e você conseguimos controlar essa ira, é um exercício, tá? Então, gente, tem pessoas que dizem assim, mas eu sou espontâneo porque todo mundo precisa conviver comigo com os meus defeitos. Lógico que a gente tem defeitos, né? A gente tem um monte de defeitos. Só que a gente precisa, antes de mais nada, entender que esses defeitos não fazem parte da gente. Esses defeitos, eles são anexados a nós. E eles precisam ser tratados, eles precisam ser eliminados. E há sim um caminho para isso. Então vale a nossa reflexão. Depois que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando sobre isso. Pensei em ser uma pessoa calculista pro lado ruim, fiquei, mastigando com os dentes do meu cérebro. E aí eu decidi dividir, porque pode ser que alguém esteja vivendo um momento assim e que, se for para ajudar uma pessoa, eu já me fico bem, né? Eu já me sinto melhor. Então é isso. Você é uma pessoa espontânea ou você é uma pessoa calculista? Vale a pena pensar sobre isso, né? Um beijo.